Paz, meus irmãos. Eu vim gravar esse vídeo, irmãos, no intuito de passar a verdade e de explicar também, irmãos, como foi que eu cheguei aonde eu cheguei. No início, irmãos, eu comecei lendo a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, foi antes da transição da troca do Papa, do Bento para o Francisco, foi entre o final de 2011 para o ano de 2012. Eu estava passando por uma situação bem difícil e eu me perguntei se realmente eu deveria ir numa igreja ou não. E aí eu pensei, não, então primeiro eu vou ler para conhecer a palavra e saber se realmente eu preciso ir ou não, porque eu tinha dúvidas com relação à religião, pelo proceder deles, as atitudes, como eles agiam com as pessoas, até mesmo pela minha mãe, que ela fazia parte do protestantismo. Como eu falei para vocês, eu saí de um lar católico, protestante, umbandista, adventista, então eu conheço um pouquinho de cada coisa. E, irmãos, o intuito de passar para vocês é o seguinte: com tudo que eu vivi, no meio de tudo que eu vivi, eu nunca achei certo o modo de agir da religião. Não que minha família fosse errada, irmãos, porque eles eram pessoas boas, por mais que praticassem o que não agrada ao Pai. Mas eu sempre vi eles falando, por mais que falassem o nome Jesus em vez de Emanuel, como está em Isaías 7,14, eles ensinavam aquilo que estava escrito. Eles não me botavam fardos pesados, dizendo que eu tinha que fazer isso ou aquilo, que eu tinha que adorar, bater palma, não. Eles me ensinavam aquilo que o Messias ele fez quando ele andou e o que ele pediu, por mais que eles falassem errado, pela adulteração posta pelos homens, né, irmãos? E o intuito do vídeo é esse também, irmãos. Qualquer coisa, irmãos, que eu tenha falado aqui, que eu tenha errado, um versículo, entendam, irmãos, que eu leio o que está escrito e às vezes eu falo o que me vem, que eu acho que eu tenho que passar para vocês. Por isso que eu digo, leiam, busquem a verdade, porque eu já li, irmãos, mas eu não tenho versículos gravado de cor na minha cabeça. Todos eles não, irmãos. Eu não teria como ter todos os versículos da Bíblia gravados na minha mente. Mas as passagens, algumas coisas que eu li que ficaram, que me marcaram, sim. E é isso que eu tento passar para vocês nos vídeos. Irmãos, o intuito do que eu estou tentando falar é o seguinte: o proceder que eu via na religião era de julgar uns aos outros, e eu vi isso muito na minha mãe, que a minha mãe fez parte por um bom tempo da religião, e foi uma coisa até que ajudou ela, porque ela passou por uma situação muito difícil com a morte da minha avó, da mãe dela. Então, assim, ó, irmãos, ela se viu perdida e triste lá dentro, só que ela nunca pôde se batizar, ela nunca pôde fazer, dar continuidade ao que ela acreditava, mesmo sendo errado, porque ela era fumante, então eles não permitiam, eles diziam que isso era pecado. O intuito, irmãos, de falar para vocês e fazer esse vídeo é o seguinte: por esses motivos, irmãos, que eu não fiz parte de religião, não entrei numa religião, porque eu achava estranho o que a palavra diz, que a gente tem que amar uns aos outros e orar por aqueles que nos perseguem. A gente não deve odiar, mesmo que a pessoa esteja no erro. Então, por amor, a gente vem gravar, a gente vem falar a palavra do Pai, revelar a verdade que a gente encontrou. A gente já está numa caminhada longa. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi ler. Mas depois eu descobri que eu estava sozinha, porque eu falava com as pessoas próximas a mim e elas não me entendiam, achavam que eu estava louca, que eu estava endemoniada. E depois disso, irmãos, eu descobri o primeiro canal, que no início eu vi um pouco do canal do irmão Rubens. Foi onde eu encontrei o irmão Robert. E depois eu segui um pouco, irmãos, com o irmão Rubens, porque eu não estava enxergando que ele estava se aproveitando das pessoas. Por mais que ele passe a verdade, ele cobra, né? E a gente sabe que a gente de graça recebeu, de graça se passa. Mas é como eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Mas
ao nosso Pai ninguém engana, como eu digo. O Pai conhece, ele sonda os pensamentos, ele conhece o nosso proceder, ele sabe qual é o fruto bom e qual é o fruto mal. Então, todo aquele que fizer algo de mal ao seu próximo vai ser cobrado pelo nosso Pai, irmãos. Então, assim, ó, vamos repartir o pão, vamos falar a verdade, vamos induzir as pessoas ao quê? Ao caminho, a verdade e a vida, que elas abram e leiam a palavra como está escrito, que elas descubram assim como a gente fez, porque no início quando eu comecei, irmãos, eu não sabia que o nome era Emanuel. Eu até me perdi no nome Al-Rushwa, porque no início a gente está tentando buscar aquilo que foi omitido da gente. Então a gente acaba se perdendo, irmãos. Mas se a gente é do Pai e se a gente faz a vontade do Pai, Ele vai nos orientando e vai nos mostrando o que é o tropeço e o que não. Então eu digo, irmãos, muitos estão vindo aí e se passando por ovelhas, mas são lobos. Mas pelo proceder e pelos frutos, a gente sabe reconhecer. Mas muitos que estão vindo agora, que estão começando a buscar, que estão se alimentando, acabam caindo como a gente já caiu também, irmãos. Então vamos entender. Se é do Pai, irmãos, vai se limpar. Alguns demoram um pouco para conseguir entender, mas se está buscando conhecer o nosso Pai e conhece a palavra e se limpa por completo, vão abandonando os tropeços, porque veem que os tropeços eles param, eles não seguem, eles não induzem a vida. Muito pelo contrário, eles negam a verdade. Sempre em certos pontos eles negam a verdade, eles não professam a verdade por completo, irmãos, porque eles são lobos devoradores. Mas alguns não. Por quê? Porque eu digo assim, irmãos, quando a gente lê e a gente pede para o nosso Pai a verdade, como ele disse, tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai, ele vai conceber. Então, irmãos, assim, ó, se a gente busca fazer a vontade do Pai, por mais que a gente erre, a gente vai vir aqui pedir perdão. Então, assim, irmãos, se eu fiz alguma coisa que desagradou vocês, me perdoem, me desculpe. O intuito do que eu vim fazer aqui é repartir o que eu conheci, o que eu descobri, aquilo que me trouxe a vida. Porque eu estava nas trevas, irmãos. Eu não entendia o porquê da falta de amor. Eu não entendia o porquê das pessoas se tratarem mal, o porquê de muitas coisas acontecerem na minha vida, o porquê de eu vir parar aqui como todo mundo vem, que a gente nasce, e eu não entendi o porquê das pessoas se tratarem mal. Eu nunca gostei disso, eu sempre me senti angustiada de ver as pessoas se humilhando, se botando depreciando, dizendo que é pecado sendo que não é. Irmãos, pecado é matar, roubar, destruir, fazer mal ao seu próximo. Não é fumar, não é beber, tudo que entra pela boca sai pelo ventre. É o que sai da nossa boca, irmãos. Então, assim, ó, desculpem, irmãos, qualquer coisa que eu tenha falado. Eu tenho refletido mais na palavra, eu tenho dado um tempo também, não estou passando por muitas coisas boas, mas graças ao Pai eu tenho conseguido me manter firme, porque eu sei que está próximo, irmãos. Então, por amor, vamos parar de olhar um para os outros e julgar, irmãos. Esse proceder é da religião. Pelos frutos a gente conhece quem é irmão, quem está fazendo a vontade, quem se arrepende, eu errei, perdão. Façam a vontade do Pai. E o que o Pai quer? Que a gente guie as pessoas ao Filho, ao Messias. Então, irmãos, eu vou ler João 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O Messias, o Emanuel, disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, o Messias, o Emanuel, a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim
São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu vou ler só até aqui. Irmãos, acordem. A gente está guiando vocês para o pastor. Ninguém está pedindo para que sigam a gente, irmãos. A gente está pedindo, por favor, leiam a Bíblia como está escrito, leiam Isaías 7, leiam Mateus 1:23, descubram o nome ao qual ele teve quando andou nessa terra, porque não foi Jesus Cristo. A letra J veio existir a partir de 1515. Hoje a gente tem internet, irmãos. Tudo que foi tirado de nós, tudo que eles botaram de tropeço para nós, a gente tem como reconhecer, porque nós temos uma ferramenta, a gente pode pesquisar. Usem a favor a tecnologia. Busquem conhecer a verdade, o que foi ocultado, o que foi tirado de nós, o que não foi permitido que a gente conhecesse, porque eles nos induzem a buscar prosperidade, a ser mais ricos e não olharem para os outros. E o Pai, a única coisa que ele pediu é que a gente ame o Pai e o próximo, que a gente se ajude, que a gente estenda a mão, que a gente pare de olhar um para o outro achando que é melhor. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Nós todos somos irmãos. Todos nós recebemos a vida do nosso Pai que está no céu. Mas o inimigo veio e semeou no meio. Mas a gente que escolhe, irmãos. Caim e Abel eram irmãos. Pelos frutos se conhece a árvore. Qual foi o fruto de Caim, irmãos? Ele matou seu próprio irmão. Quem mata, rouba e destrói. Não ama o próximo. Não há glória na morte. Acordem, busquem a verdade. Leiam Apocalipse 22:15. Leiam Isaías 66. Leiam Isaías 56, versículo 9. Leiam Jeremias 9. Descubram a verdade. Leiam o Apocalipse, que é o livro mais importante, a profecia, irmãos, que nos revela o fim. Leiam Mateus 24. Leiam tudo que foi deixado. Leiam Daniel 12. Leiam Isaías 35. Leiam Apocalipse 12. Aconselho que leiam todo o Apocalipse, pois foi o Apocalipse que me libertou. Além de eu ter descoberto que o Pai não habita em templos, em Paulo, que foi o que me despertou, porque eu estava buscando, achando que eu devia ir num templo de pedra. Quando eu li Atos 7, Atos 17, caiu por terra a mentira da Babilônia, da religião, irmãos. E tudo que eu procurava saber a respeito de vestes, de cabelo, nada disso. O Messias não requer nada disso. Ele não requeria o templo, ele não requeria a adoração em nome do Pai dele, ele fez a vontade do Pai. E se ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente deve seguir o que ele fez. E o que ele fez foi perfeito, irmãos. Ao ponto que ele ressuscitou e voltou para o reino do Pai. E só está aguardando a volta, irmãos. E está muito próximo. Está tudo acontecendo. A cada dia que passa a gente vê. A falta de amor está cada vez pior, irmãos. Nada mudou desde o início. Porque as pessoas não conhecem a verdade. Não sabem o que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que a gente se ame uns aos outros para atingir a vida e a abundância, que é qual? A vida eterna. Acordem enquanto é tempo. Um forte abraço a todos, irmãos. Me desculpem qualquer coisa. Se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, perdão. Eu sou falha, irmãos. Eu sou carne e sangue. E eu tento o máximo que eu posso repartir a verdade, tentar fazer a vontade do Pai. Tá bom? Um forte abraço a todos. Saudade de todos vocês, meus irmãos. Vamos à luta. Continuem repartindo o pão. Porque essa é a vontade do Pai. E é isso que a gente veio fazer. Repartir o pão, a palavra.
que limpa as vestes e purifica, o sangue do Cordeiro. Um forte abraço a todos, irmãos. Paz.